Pecuaristas são alvos de bandidos. A polícia consegue prender um grupo criminoso que aplicava golpes e também furtava gado de produtores rurais. Passa por cirurgia o jovem que foi empurrado de uma piscina a uma altura de 6 metros. Se você vai pegar a estrada no feriadão, prepare o bolso. O combustível teve novo aumento autorizado pela Petrobras. Só não esqueça que Pirenópolis está aberta apenas para quem vai se hospedar em hotéis ou pousadas. A prefeitura quer impedir que turistas sem reservas passem o Réveillon na cidade. Vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Muito boa noite para você. Agora 7 horas e 16 minutos. Feriadão chegando e a notícia nada boa. A Petrobras anunciou aumento no preço do diesel e da gasolina. O reajuste deve ser repassado para os consumidores ainda nesta semana. Em Jataí, sem o reajuste, a gasolina já passa de R$ 5,00 em alguns postos. É o combustível mais caro do estado. Neste posto em Jataí, o litro da gasolina está R$ 5,11. E acredite, está mais barato do que na semana passada, quando chegou a R$ 5,18. Mas já tem previsão de mudança para amanhã, quando chega uma nova carga de combustível que já deve vir com o reajuste anunciado, de 5% no preço da gasolina e 4% no diesel. Com todo sacrifício, você é obrigado a encher o tanque, né? Porque você tem que cumprir suas necessidades, suas obrigações, né? Fazer o quê? Este foi o segundo reajuste de preço anunciado pela Petrobras em menos de 15 dias. Mas repassar ou não esse aumento para o consumidor é uma decisão de cada empresário. Um momento muito difícil para todos os empresários do segmento, que já estão com suas vendas baixas ou menores do que o mesmo período do ano passado e com perspectivas de queda de venda maior ainda durante o mês de janeiro em função das férias e de muitas pessoas que viajam. Isso faz com que o fluxo de veículos seja menor nas ruas. Em Tumbiara ainda não teve reajuste. A gasolina pode ser encontrada por até R$ 4,69. Em Rio Verde, o combustível está 14 centavos mais caro, R$ 4,83 o litro. Mas os últimos levantamentos divulgados pela Agência Nacional do Petróleo mostram que é em Jataí que o consumidor paga mais caro para abastecer com gasolina, com o litro acima de R$ 5,00. Igual eu, por exemplo, uso muito carro para trabalhar, gasto muito combustível. Todo dia eu gasto um tanque aproximadamente. Então, pesa sim. Complicado, né? A Polícia Civil fez hoje uma grande operação no entorno do Distrito Federal de combate ao tráfico de drogas. Marcos Moreira está em Lusiânia, tem as informações para a gente. Boa noite para você, Marcos. Alguém foi preso em Goiás? Oi, Rosiane, foi sim, viu? Boa noite para você, ótima noite a todos que nos assistem. Uma pessoa foi presa em Novo Gama, aqui na região do entorno, e outras 3 foram presas em cidades satélites. Ao todo, a Polícia Civil cumpriu aí 14 mandados de busca e apreensão. E num desses locais, em Novo Gama, eles encontraram em diversas porções de maconha, 1 quilo de cocaína, lança-perfume, êxtase e uma quantia de mais ou menos R$ 15 mil em dinheiro, além de 3 veículos luxuosos. Esse grupo, segundo as investigações, já estava praticando aí o tráfico de drogas aqui na região há algum tempo, viu? E fornecendo também esse tipo de droga para muita gente da região. Eles, inclusive, ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais. E agora, né, os 4 vão responder por tráfico de drogas e também associação para o tráfico. A Polícia Civil agora vai investigar se existem outras pessoas envolvidas aí com essa quadrilha ou se eles agiam sozinhos, viu, Rosane? Obrigada, Marcos. Também teve operação lá em Anápolis. Policiais do Distrito Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade. O alvo foi um homem suspeito de aplicar golpes pela internet. O Paulo César Oliveira acompanhou, tem essas informações para a gente, né, Paulo? Boa noite para você.
Boa noite, Rosane. Boa noite a todos. Pois é, esse homem foi preso aqui em Anápolis e levado então para um presídio lá de Brasília. Ele não teve a identidade divulgada, mas segundo os policiais, a Polícia Civil lá do Distrito Federal, esse homem aplicava golpes por meio da internet. Ele, segundo as investigações, esse homem usava então uma página, um site para divulgar, anunciar imóveis de aluguel em várias cidades, inclusive em cidades turísticas como Pirenópolis. E as pessoas interessadas acabavam então fechando o negócio com ele, contratando essas casas e alugava. Fazia então a transferência do aluguel, parte, ou seja, para garantir esse imóvel, e aí assim que essa transferência caía na conta desse homem, o que ele fazia? Ia lá e excluía esse anúncio e simplesmente dava esse golpe nessas pessoas. Então, segundo a polícia, ainda segundo as investigações, Pirenópolis não era a única cidade que ele anunciava esses falsos imóveis. Esse homem foi preso quando ele estava saindo para ir para o Rio Araguaia. Rosane. Obrigada, Paulo. 2 feminicídios estão sendo investigados pela polícia em Goiás. Um em Pires do Rio e o outro em São Luís de Montes Belos. Os suspeitos são companheiros das vítimas. Cibele Alves Rodrigues tinha 36 anos de idade e, de acordo com a polícia, morreu depois de ser espancada pelo companheiro Júlio Dutra de Souza. A Cibele mantinha um relacionamento com o Júlio há 1 ano e meio. E, de acordo com os vizinhos e também parentes, as brigas entre os dois eram constantes. E ela sempre aparecia com hematomas pelo corpo. Mas, apesar disso, a Cibele nunca denunciou o companheiro. Camila é a única filha da Cibele. Ela disse que por várias vezes percebeu que a mãe tinha sido espancada. Ela tinha roxo na orelha, tinha roxo no olho, braço, as partes que a gente não via, costela, tudo. Ela era toda roxa. Com o tempo, ele aprendeu a bater nela aonde a gente não via, onde tampava a roupa. Eu tentei muito abrir o olho dela, muito mesmo. Não foi só eu, família, amigo, todo mundo. Porque ela falava, ele nunca vai me matar, que não sei o que. Aconteceu. O crime foi na casa onde o casal morava e foi uma vizinha que acionou a PM. Quando os militares chegaram no local, a mulher já estava morta. Logo depois do crime, o suspeito fugiu, mas foi preso logo depois em Vianópolis. Os policiais conseguiram identificar a motocicleta, que era pertencente à vítima, conduzida pelo autor. Durante a abordagem, o autor confessou que havia cometido o crime. Em São Luís de Montes Belos, Alvane Guilherme de Freitas Guimarães, de 40 anos, foi encontrada morta na sala de casa. O SAMU foi chamado por vizinhos e precisou da ajuda da polícia militar para arrombar a porta. A mulher foi assassinada a facadas. O suspeito é o namorado dela. Sobre o caso de Pires do Rio, o suspeito já está na cadeia da cidade. Em São Luís, a polícia ainda está atrás do suspeito. E a polícia conseguiu barrar ações de bandidos que furtavam gado e aplicavam golpes em pecuaristas. O Tiago Costa traz os detalhes para a gente desses 2 casos ao vivo, né, Tiago? Boa noite para você. Boa noite, Rosane. Boa noite para quem está acompanhando a gente. Olha, sobre esse golpe, os criminosos agiam da seguinte forma. Eles roubavam o gado, falsificavam os documentos e depois vendiam os animais como se não tivesse nenhuma restrição, né? Como se não tivessem sido furtados ou roubados. Ao todo, 3 homens foram presos. Nos últimos 2 meses, a Polícia Militar calcula então um prejuízo aos pecuaristas aqui em Goiás, avaliado em torno de R$400 mil por conta desse golpe. O grupo já estava sendo monitorado e as prisões aconteceram em Goiânia e também em Aragoiânia. Os animais foram furtados em Jataí, Mineiro, Santa Helena e também no município de Ipameri, aqui no estado de Goiás. Agora, um outro caso que aconteceu já aqui no norte do estado, no município de Mara Rosa, na madrugada de domingo para segunda-feira, 34 cabeças de gado foram furtadas. Esse gado foi recuperado no município de Trindade. 3 pessoas foram presas em flagrante por conta desse furto aqui no norte do estado, no município de Mara Rosa. E os suspeitos agora devem responder pelos crimes de furto, receptação e associação criminosa.
Com os suspeitos foram apreendidos um caminhão, uma arma de fogo e também dinheiro, e esse gado foi recuperado. Rosane, então a polícia tem trabalhado para recuperar esse gado que tem sido roubado e furtado aqui no estado de Goiás e entregar então para os donos, dando uma resposta para a sociedade. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Tiago. Olha, há poucos dias da virada do ano, a Prefeitura de Pirenópolis mudou as regras para receber turistas, viu? Você deve se lembrar que havia exigência de uma reserva para entrar na cidade. Agora, o agendamento só vale se for em hotel ou pousada. Mas acredite, já tem gente tentando burlar essa nova norma, fazendo a reserva e cancelando depois só para conseguir o comprovante. Dono de uma cachoeira em Pirenópolis, o Márcio disse que vários clientes cancelaram as reservas assim que souberam da decisão. Cancelaram e pediram o ressarcimento do dinheiro já pago, porque é um pai de família que mora em Anápolis, que quer vir visitar Pirenópolis, somente Pirenópolis, ir no atrativo, numa cachoeira, passar o dia, ele não tem esse direito mais. Os agendamentos começaram a ser exigidos pela Prefeitura em setembro. O novo decreto, publicado na semana passada, determina que só vão entrar na cidade os turistas com reservas em hotéis e pousadas. Reservas em bares, restaurantes e cachoeiras não serão mais aceitos na barreira sanitária. Essa medida foi tomada para diminuir o fluxo de pessoas que vêm somente para passar o dia e ficar. Se a gente deixar essas pessoas que vêm da cachoeira, pela cachoeira, à noite, a gente não consegue ter a certeza que elas vão estar retornando para suas cidades. E elas podem ficar em Pirenópolis e ficar pelas ruas da cidade. A Associação de Atrativos Turísticos pediu na Justiça a revogação da regra, mas teve o pedido negado. A gente tem uma semana para responder para não sei quantas mil pessoas que não vão poder entrar e não vão poder aproveitar de Pirenópolis porque só está sendo aceita aqueles que estão hospedados. Tivemos que ressarcir alguém, já está começando a também rolar processos, porque as pessoas se programaram, pagaram. Com a nova exigência, hotéis e pousadas denunciaram que muitos turistas passaram a fazer a reserva e cancelar minutos depois. Isso porque tem sites e aplicativos que emitem o comprovante mesmo antes do pagamento. Essa seria uma manobra para tentar burlar a fiscalização e entrar na cidade. Os fiscais vão estar exigindo o voucher emitido pela pousada. A pessoa, além de fazer essa reserva pelo aplicativo, ela ligar na pousada que ela fez e pedir para essa pousada estar emitindo o voucher para ela. E a Chapada dos Veadeiros divulgou hoje um decreto sobre as festas de fim de ano na região. Vamos voltar a conversar então com o Marcos Moreira. Marcos, conta pra gente, como é que vai ter? Vai ter festa lá de fim de ano ou não vai? Como é que vai ser? Oi novamente, Rosane. Então, na verdade, não exatamente festas, mas alguns tipos de eventos vão poder ser realizados com restrições e, claro, seguindo todos os protocolos aí sanitários para evitar espalhamento da Covid-19. Nessa reunião hoje definida em Alto Paraíso, eles definiram que o novo decreto vai estender o horário de funcionamento de bares, restaurantes, pizzarias e alguns estabelecimentos similares. O horário de funcionamento, que era até meia-noite, vai poder funcionar até as 2 horas da manhã na virada do ano. Após esse horário aí, já fica restrito a comemoração de festas de Réveillon. Inclusive, foi montada uma equipe de fiscalização que vai atuar nesse horário para evitar aglomerações e saber se todos os protocolos estão sendo cumpridos. A expectativa é receber mais de 10 mil turistas agora para esses próximos dias aí de fim de ano, 5 mil a menos do que no ano passado devido à pandemia. Agora, uma das preocupações da Secretaria de Turismo é em relação ao dia de feriado mesmo, já que eles não têm noção da quantidade de pessoas que pode ou não chegar na Chapada. Rosane. Obrigada de novo, Marcos. Bom, o ano está terminando, tem uma notícia boa para quem mora na região de Anápolis e está em busca de emprego. Uma indústria farmacêutica da cidade abriu vagas temporárias para contrato imediato, acredita? Quem tem informações para a gente é o Paulo César Oliveira, que está de volta. Notícia boa para terminar o ano, começar um ano novo, quem sabe, né, Paulo? Pois é, Rosane. Bom terminar o ano com notícia boa, né?
Essa indústria fica no DAIA, são 100 vagas para 2 cargos, tá? São os cargos para auxiliar de produção e operador de máquinas. Cada cargo desse são 50 vagas, são 3 meses de contrato com essa indústria. Claro que a gente sabe que vagas temporárias pode ser estendida aí de acordo com a necessidade da indústria. E essas vagas surgiram porque um dos medicamentos produzidos por essa indústria está tendo aí uma procura muito grande pelo mercado, então ela teve que aumentar então a sua capacidade. Vamos saber aqui então, Rosane, o que é preciso para concorrer a essas vagas? Para quem aí vai concorrer para auxiliar de produção, é preciso ter o ensino médio completo comprovado a partir de certificado. Então, ou seja, só precisa de ter ensino médio. Agora, para operador de máquina, é preciso, além do ensino médio completo, ter experiência com operação de máquinas em indústria farmacêutica. A empresa não divulgou a remuneração e nem a carga horária. Então, para quem quer concorrer, é só mandar o currículo para esse e-mail que está aparecendo na sua tela aí. Rosane, boa notícia para terminar o ano, né? Pelo menos uma, né? Notícia boa. Obrigada, Paulo. Boa sorte para você que vai aí disputar essa vaga. Agora são 7h31. A seguir, o prazo para negociar dívidas com a Saneago está acabando, hein? E passou por cirurgia hoje o jovem que foi empurrado para fora de uma piscina e caiu de uma altura de 6 metros. Daqui a pouquinho a gente está de volta. (7h33), estamos de volta. As viagens para as festas de fim de ano fizeram a procura por testes de Covid-19 aumentar 70% este mês aqui no estado. Gabriel Garcia está ao vivo com a gente, porque cabe um alerta, né, Gabriel? Olha, esse teste não é garantia, viu, gente, de que a pessoa não está infectada, não é isso, Gabriel? Boa noite para você. Isso mesmo, Rosane. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha pelo interior do estado. Não dá para descuidar, mesmo fazendo o teste, os médicos alertam, todos os cuidados precisam ser mantidos. Usar máscara, manter o distanciamento, evitar aglomerações, lavar sempre e bastante as mãos. Até porque nessa época de fim de ano tem muita gente procurando pelos testes. O aumento na procura foi de 70%. O sindicato que representa os laboratórios que fazem as análises e também os laboratórios de banco de sangue aqui de Goiás estimam que devem ser feitos só nesse período 40 mil testes para a Covid-19. O principal teste, o que está sendo mais procurado, é o RT-PCR, considerado o padrão ouro no mercado. A gente preparou uma tela para mostrar para você com as variações de preço do RT-PCR hoje aqui no estado, nos laboratórios particulares. Os preços estão variando de R$ 275 a R$ 350. E o tempo, o resultado, fica pronto entre 2 e 4 dias. Você está se programando para fazer esse teste ou já fez? Então presta atenção no que disse esse médico que nós conversamos mais cedo sobre as orientações, os cuidados que você precisa ter antes e depois de fazer esse teste. Olha só. A melhor época para fazer, de 3 a 5 dias do início dos sintomas. Quando eu faço muito precocemente, eu posso não detectar ainda, eu posso não achar o vírus, mas a pessoa estar infectada. Falar assim, eu me testei e eu posso viajar com segurança. Não dá para garantir isso, não dá para falar isso. Você pode ter se infectado ao longo do tempo ou estar num período muito próximo de infecção e eu não estar vendo aquilo ainda naquele momento. Porque não adianta também fazer o exame e ir para a balada e depois viajar para ver os parentes. Senão você vai correr o risco de estar levando a doença para lá. Não dá para descuidar de forma nenhuma, Rosane, viajando ou não. Todas as medidas devem continuar para a gente terminar 2020 com saúde e começar 2021 com saúde também. Volto com você aí no estúdio. Claro, o vírus não cansou da gente, né, Gabriel? Obrigada pelas informações. Olha, essa notícia é para você que tem alguma dívida com a Saneago. Se pretende aproveitar as condições especiais de negociação do programa Sanear, é bom correr, viu? Porque o prazo já está terminando. Eduardo Idaló conta pra gente como é que faz para ficar livre desse débito, né, Eduardo? Boa noite para você.
Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o prazo está acabando já amanhã, às 6 horas da noite, né? O prazo final nas agências aí do VaptVupt, onde os clientes que têm algum tipo de dívida com a Saneago podem aproveitar as condições especiais para a negociação. Os descontos, eles vão até 98% sobre multas e juros, e também dá para parcelar. O total de parcela que é possível o cliente fazer é em 60 vezes, e aí os descontos eles vão variar de 50% a 75%, dependendo da quantidade de parcelas que o cliente optar. Nos casos de parcelamento, é preciso dar uma entrada de 10% do valor da negociação. As dívidas que foram feitas também de outros planos que já foram renegociados, se o cliente estiver em dívida, também pode fazer uma nova negociação se já tiver pago aí 50% pelo menos do plano que já tinha sido negociado. Agora, como que é possível fazer? É preciso procurar os escritórios da companhia ou então as agências do VaptVupt e também fazer o agendamento pelo www.vaptvupt.go.gov.br. Rosane. Obrigada, Eduardo. Olha, o jovem que foi empurrado de uma piscina a uma altura de 6 metros passou por uma cirurgia essa tarde. Mas o quadro de saúde dele ainda é bem delicado. Quem tem mais os detalhes para a gente é o Bruno Dourado. Bruno, boa noite para você. Como é que foi essa cirurgia? Olá, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. A cirurgia realizada hoje à tarde para recomposição da clavícula durou cerca de 1h30. Depois, Luiz Henrique foi levado novamente para a UTI, onde permanece entubado e, segundo os médicos, o estado de saúde dele é considerado grave. Luiz Henrique Cavalcante Romano, de 22 anos, está internado desde o dia 24 deste mês, véspera de Natal, depois de ser empurrado por Sérgio Júnior, de 24 anos, de uma piscina com borda infinita e cair de uma altura de 6 metros. Ele fraturou as costelas, mandíbula, clavícula e uma vértebra na queda. Hoje cedo, nossa produção conversou com o advogado da família e também com o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Goiânia, que confirmou que Sérgio, suspeito da tentativa de homicídio de Luiz, também é o principal suspeito de homicídio ocorrido em 2017. A vítima seria um agropecuarista de 52 anos. Segundo o advogado, as informações desse inquérito já foram repassadas para o delegado titular de homicídios de Caldas Novas e também vai pedir aí a prisão preventiva do suspeito. Sobre o possível envolvimento de Sérgio no crime ocorrido em 2017, a defesa dele disse que as informações são infundadas. Volto com você. Obrigada, Bruno. Olha, o advogado de defesa de Sérgio Júnior disse que áudios enviados por testemunhas após a festa apontam que a confusão pode estar relacionada a entorpecentes que seriam utilizados pela vítima, mas que haviam sido levados à festa por um amigo dele. Por segurança da investigação e das testemunhas, só vai passar estes áudios para a autoridade policial competente. Espera que tudo seja esclarecido o mais breve possível. Sobre a denúncia de participação de Sérgio em um crime há 3 anos, a defesa disse que não há nenhum indício do envolvimento dele no crime. A quarta-feira deve ser de chuva com mais intensidade no centro-sul de Goiás. O tempo varia com nebulosidade, sol e as temperaturas seguem em alta. Faz calor de 35 graus no norte, 34 no oeste. No centro e sudoeste faz 31. No leste varia de 17 a 30 graus e no sul máxima de 31 graus. Chove pouco na maior parte do estado. O sudoeste registra mais uma vez o maior volume de chuva. O destaque de hoje vai para Catalão, com máxima de 29 graus e chuva de 5 milímetros. O mesmo volume registrado em Itumbiara, onde a máxima não passa de 31 graus. Faz 30 em 3 ranchos e tem umidade em 50% com volume de chuva em 6 milímetros. E em Goiatuba, a temperatura mínima é de 19, com máxima de 29 graus e umidade em 50%. O Hemocentro iniciou a produção de plaquetas no Banco de Sangue de Jataí. A unidade atende 10 municípios da região e as plaquetas serão usadas em diversos tratamentos, inclusive no da Covid-19. Para ser um doador, o procedimento é a doação de sangue normal.
A novidade é esse equipamento aí, uma centrífuga, que é para onde o sangue vai depois de coletado. Nesta etapa, as partes que compõem o sangue são separadas, entre elas as plaquetas. O Hemocentro aqui de Jataí, que fica no Hospital das Clínicas, é o 6º de Goiás a fazer o procedimento de coleta de plaquetas. Além de reduzir custos, isso vai agilizar os atendimentos aqui na região, já que o Hemocentro atende ainda outros 9 municípios. Podem doar pessoas que têm entre 16 e 59 anos, que pesam acima de 50 quilos e estejam bem de saúde. As plaquetas são necessárias em diversas situações. Serve para o tratamento de algumas doenças como a dengue, o Covid, alguns casos oncológicos, acidentados e também no bloco cirúrgico. O concentrado de plaquetas tem validade de apenas 5 dias. Os estoques precisam ser renovados com frequência, por isso a importância das doações. Lembrando que os atendimentos no Hemocentro de Jataí precisam ser agendados por causa das precauções para evitar a Covid-19. Para agendar a doação é só acessar esse site aí, olha só, agenda.hemocentro.org.br ou ligar no telefone 64 3632 8778. A Polícia Civil prendeu um homem de 51 anos suspeito de furtar um botijão de gás nos fundos de um estabelecimento comercial em Rio Verde. A ação foi registrada por câmeras de segurança. O homem pula o portão, caminha até onde está o botijão e depois vai embora, levando o objeto. O homem contou à polícia que trocou o botijão por drogas. Segundo a polícia, ele deve responder por furto qualificado. E a nossa imagem do dia hoje mostra a cara de pau de bandidos que usaram um carro para arrombar uma loja de baterias na madrugada de hoje, aqui em Goiânia. Veja só as imagens de câmeras de segurança. O carro bate na porta de metal e logo depois um homem consegue entrar na loja e começa a pegar as baterias. Um outro criminoso entra e ajuda a saquear a loja. De acordo com o dono do estabelecimento, o prejuízo foi de R$30 mil em baterias. Em outra câmera, dá para ver um dos homens abrindo uma caixa e derrubando tudo. No início da manhã, foi possível ver o estrago lá na porta desse estabelecimento. Agora são 7h43, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para você, ó. Um beijo, um cheiro bem gostoso para vocês. Hoje a gente encerra com imagens da Praça da República, no centro de Itumbiara. Tchau, gente. Te espero amanhã.